Olá, meu nome é Fabiola Gomes e sou analista pedagógica da Bela Vista Cultural, proponente do projeto Caminhos do Brasil, Terra, Água e Céus, que contou com o patrocínio da Yamaha por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Essa apresentação será dividida em duas partes. Na primeira, vou comentar alguns aspectos relacionados à produção do projeto, sua ideia, como ocorreu seu desenvolvimento e também outras ações que fazem parte do material. E na segunda parte, vamos falar um pouco mais sobre o conteúdo do projeto. A ideia deste vídeo é disponibilizarmos o conteúdo da apresentação que realizamos na divulgação do projeto cultural, principalmente nas escolas que participam da ação junto com a gente. Nós vamos até essas instituições e promovemos atividades com professores e estudantes, onde conversamos um pouquinho sobre a ação que estamos promovendo e tratamos sobre os temas abordados em nossa publicação. No caso do projeto cultural Caminhos do Brasil, falamos sobre as histórias e papéis dos caminhos, sejam os mais antigos ou modernos, na construção identitária do Brasil, além de falarmos sobre a importância dos modais de transportes e de logística, partes fundamentais para o crescimento econômico do país. Esse vídeo é uma medida de acessibilidade, que conta com intérprete de Libras, de forma a democratizar o acesso desse conteúdo a todos que se interessem pelo tema. A Bela Vista Cultural é uma editora e produtora cultural com mais de 7 anos de atuação, que promove projetos de impacto social. Tudo é feito e pensado em como trabalhar o conteúdo, de maneira útil, com professores e estudantes de entidades culturais e educacionais. Esse trabalho sempre parte da escolha por comunidades que sejam de alguma forma carentes de conteúdo e/ou materiais, que possam incorporar os projetos culturais em seu dia a dia. Como é composto esse projeto? Ele é uma ação cultural transmídia, pois através de diferentes materiais a gente aborda o tema e os leva até as comunidades atendidas. O primeiro material é o livro. Publicado em 2023, aborda esse rico universo dos caminhos brasileiros. Ele é dividido em 3 partes: Terra, Água e Céus. Aborda personagens, descobertas e invenções importantes relacionadas ao tema. Mostra como surgiram e quais foram as origens de tantos trajetos, ao mesmo tempo em que debate a importância da mobilidade para a sociedade, a economia e a qualidade de vida. O segundo material é a cartilha pedagógica. É um material pensado nos professores. Traz sugestões de atividades para o professor usar junto aos seus alunos de diferentes faixas etárias. A ideia é a realização de atividades complementares diferenciadas, que façam os estudantes saírem da sua rotina e, ao mesmo tempo, que proponham reflexões acerca dos temas abordados. O terceiro material são as apresentações nas escolas. Elas são apresentações para estudantes de diferentes níveis de ensino, desde os ensinos fundamental até o ensino médio, além de algumas universidades. Lúdica e cultural, essa apresentação é adaptada para conversar com diferentes tipos de público, alunos com idades e vivências diferentes. O quarto material é o livro em formato Daisy, disponibilizado gratuitamente no site da Bela Vista, belavistacultural.com.br. É um formato de livro digital sonoro que dá acessibilidade para pessoas com deficiência visual. É um programa que lê o conteúdo do livro. Antes de darmos início ao conteúdo do projeto, gostaria de agradecer à Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários pela parceria institucional. O Brasil é hoje o 5º maior país em extensão territorial no mundo, e a sua ocupação a partir de 1500, com a chegada dos primeiros exploradores portugueses, foi uma tarefa complexa e cheia de improvisos. A partir da instalação das capitanias hereditárias, ocorreu uma série de ciclos econômicos e diferentes modelos de administração, demandando deslocamentos em meio a condições desafiadoras. Nos primeiros séculos, esse processo de colonização e povoamento praticamente ficou restrito à faixa litorânea e aos portos naturais, que permitiam a chegada de estrangeiros.
mas era preciso adentrar ao território. E nessa jornada foi fundamental a rede de caminhos que já eram usados pelos indígenas, permitindo suas atividades rotineiras de sobrevivência em ambientes pouco alterados. Como sabemos, a história econômica do país teve como base a exploração de determinados produtos, tais como o pau-brasil, o açúcar, o ouro, o charque, a erva mate, a borracha, o café, entre outros. Em todos esses casos, buscando atender à demanda dos mercados importadores. Ainda assim, seguindo a determinação das cortes portuguesas, estávamos muito distantes tanto de países do mesmo continente, como também de outras potências da época. Até 1808, a entrada de estrangeiros era proibida, e com isso estávamos praticamente isolados do mundo. Nesse contexto, povoar o território se mostrou no início uma tarefa difícil e restrita a alguns poucos aventureiros. A natureza impunha seus limites e restrições, a começar pelo fato de que metade da área do território é coberta pela floresta amazônica, com matas densas e fechadas, em meio a rios nem sempre navegáveis. De acordo com a necessidade de momento, as rotas, trilhas e caminhos serviram como referência para alguns personagens se lançarem em aventuras de descobrimento e ocupação de terras. Mas, tanto na terra, nos trilhos, nos céus ou nos mares, conhecer a história desses caminhos, antigos ou novos, nos dá a chance de termos contato com diferentes personagens, mergulhar na história econômica do país e saber mais sobre a instalação de estradas, ferrovias, pontes, aeroportos e como usamos os nossos rios e o oceano. No momento da chegada de Cabral, estima-se que existiam entre 2 e 5 milhões de habitantes pertencentes a 200 diferentes etnias indígenas, falando 200 de línguas próprias. Esses grupos indígenas eram marcados por alta diversidade de línguas e costumes, quase sempre fazendo uso de vasta rede de trilhas, que atendia muito bem suas necessidades, tanto econômicas como na instituição da agricultura de consumo imediato, inclusive com trocas com outras etnias. O chamado Caminho de Peabiru era a mais importante rede via transcontinental no período pré-colombiano. De provável origem tupi-guarani, a palavra Peabiru designava, na verdade, diferentes caminhos, alguns longos e outros bem mais curtos, que juntos totalizavam quase 4.000 quilômetros de extensão. Esses caminhos surgiram por volta de 400 anos depois de Cristo e permitiram inúmeros movimentos migratórios, conectando até mesmo outras civilizações, incluindo os Incas, que viviam na região andina e já eram extremamente avançados nessa época, dominando técnicas de agricultura e conhecimentos importantes em várias áreas. Passando pela Cordilheira Andina e alcançando o litoral do Pacífico, essas rotas permitiam aos indígenas brasileiros chegar até mesmo ao outro lado do continente. Esses caminhos eram muito úteis, mas a coroa portuguesa, já em 1530, simplesmente ordenou o fechamento daquilo que ela denominava como Caminho do Sertão. Essa proibição, sob a ótica portuguesa, se justificava diante do temor de que eles fossem usados pelos espanhóis para invadir nossas terras e explorar nossos recursos ou mesmo nossos metais preciosos. No século XVII, os bandeirantes paulistas, em sua procura incessante por metais preciosos e aprisionamento de indígenas, estabeleceram novas rotas, possibilitando a interiorização do país. Em 1674, por exemplo, o bandeirante Fernão Dias abriu a duras penas um caminho provisório que ficou conhecido como a Bandeira das Esmeraldas, rumo a Minas Gerais em busca dessas pedras preciosas. 200 anos mais tarde, esse mesmo trajeto seria a base para a construção da primeira rodovia pavimentada da América Latina, a Estrada União e Indústria, com 120 quilômetros de extensão, ligando a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, a Juiz de Fora, em Minas Gerais. Em São Paulo, uma outra trilha secular indígena de 1560, que fazia a ligação entre o litoral e o Planalto, serviu como base para a inauguração, em 1792, da primeira estrada feita para escoar a produção de açúcar do interior paulista para os portos no litoral. Surgia assim, em plena Serra do Mar, a Calçada do Lorena,
conectando a cidade litorânea de São Vicente a São Paulo. Conhecida há muito tempo como Caminho do Mar, ela teve um papel de principal ligação entre o Planalto e o litoral até 1947, quando foi inaugurada a Via Anchieta. Um pouco antes, a descoberta do ouro em Minas Gerais mudou toda a configuração do país. E em 1647, durante o chamado Ciclo do Ouro, era preciso controlar a produção e o comércio do precioso metal. Por isso, a coroa portuguesa instituiu a Estrada Real, oficializando caminhos que totalizavam 1.630 quilômetros de extensão. Surgia, assim, caminhos oficiais passando por 199 cidades em 3 estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, onde tudo era absolutamente controlado, com mulas transportando ouro, tendo como destino final os portos fluminenses, de onde toneladas do metal eram exportados para Lisboa. Com o fim do ciclo do ouro, novas demandas surgiam. Em 1841, Dom Pedro II encarregou um engenheiro alemão de planejar e construir a Estrada da Serra da Estrela. Nesse caso, a primeira rodovia aberta em uma montanha no Brasil, o que era sinônimo de grandes desafios em termos de engenharia, com a instalação de pontes sobre rios e precipícios. Seu traçado de 31 quilômetros tinha como ponto inicial a raiz da serra e como destino o trecho da Serra da Estrela, já na cidade de Petrópolis, ocupando o caminho que antes fazia parte da Estrada Real. Outro marco da engenharia do século XIX foi a Estrada União e Indústria, que após 5 anos de obras, foi inaugurada em 1861, também pelo imperador Dom Pedro II, tendo como principal destaque o fato de ser a primeira rodovia macadamizada da América Latina. Com 144 quilômetros de extensão, essa estrada passou a ser o principal meio de ligação entre Petrópolis, no Rio de Janeiro, e Juiz de Fora, em Minas Gerais. Em 1891, o inventor Alberto Santos Dumont, entre uma invenção e outra, trouxe da França o primeiro automóvel da cidade de São Paulo. A novidade despertou a curiosidade e entusiasmo em sua casa, na recém-construída Avenida Paulista, local que nasceu como reduto paulistano dos barões do café e de grandes empresários. A chegada do automóvel importado causava alvoroço nos paulistanos. Em 1919, ficava claro o aumento da velocidade na rotina da cidade. Esse clima favoreceu a instalação no país das primeiras grandes montadoras estrangeiras de veículos, tanto que o governador de São Paulo, Washington Luiz, adotava como slogan de governo uma frase que resumia a importância do carro, dizendo em alto e bom tom: governar e abrir estradas. Em 1937, o presidente Getúlio Vargas sabia que era preciso criar uma infraestrutura e isso demandava a instituição de extensos eixos rodoviários. Surgia, assim, a rodovia BR-101, ligando a região sul a nordeste, margeando quase todo o litoral brasileiro, com mais de 4.360 quilômetros de extensão, cruzando 12 estados. Nesse mesmo período, era construída também a BR-116, com 4.660 quilômetros de extensão, se configurando como a maior do país, atravessando o Brasil de norte a sul e passando por 10 estados, interligando cidades economicamente importantes no contexto nacional. Aos poucos, a paisagem urbana da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, além de outras grandes cidades, foi sendo alterada, com veículos mais potentes ganhando inédita importância na vida nacional. Primeiro, os automóveis dominaram a paisagem das grandes cidades e depois os caminhões, imperando nas estradas de todo o país, exigiam uma complexa estrutura de apoio e de serviços, que se mostrou fundamental no transporte de pessoas e cargas e na configuração desse modal de transporte. A opção pelo modal rodoviário ficou explícita sobretudo no governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, quando ocorreu um salto na extensão da malha rodoviária com a instalação de grandes estradas para aproximar um país de grandes dimensões e regiões tão desiguais. Na década de 1960, a instalação de uma nova capital, Brasília, evidenciava que o centro do poder se deslocava para a região centro-oeste do país.
A cidade foi toda planejada para favorecer o automóvel como principal meio de transporte. JK foi um dos maiores incentivadores da industrialização no Brasil, e nesse período houve também grande incentivo à produção de insumos ligados aos veículos, lubrificantes, autopeças e componentes elétricos. A instalação de novas rodovias teve seus prós e contras. A maior parte delas se mostrou útil e fundamental para a economia como um todo. Outras nem tanto, sobretudo na região norte do país, onde elas são bastante questionáveis. Um exemplo clássico é a rodovia Transamazônica, obra faraônica que deveria ligar a região Nordeste a Norte, e de lá seguiria pelo Peru e pelo Equador até o Pacífico, totalizando 8.000 quilômetros. Essa estrada era um projeto do governo militar, que sequer chegou a ser concluída e ainda assim teve um grande impacto social e para o meio ambiente. No final da década de 60, toda a produção de veículos motorizados passou a ser 100% nacional e a sua importação proibida por lei, passando a vigorar uma espécie de reserva de mercado na tentativa de se proteger a indústria nacional. Contudo, após a instalação dessa complexa malha rodoviária, a falta de conservação e uma manutenção deficiente rapidamente comprometeu essa infraestrutura. Com isso, o modal acabou apresentando custos cada vez mais altos de transporte de cargas entre regiões tão distantes. Com a intenção de driblar a escassez de recursos públicos e combater essa deterioração, o governo criou, em 1988, uma lei que permitia a cobrança de pedágios em rodovias federais e, na sequência, optou-se pela inserção do setor privado na gestão de infraestrutura. O objetivo era um só: aliviar as contas do Estado. Hoje, 77% das nossas rodovias não são asfaltadas, fato que traz sérias implicações para a economia, sobretudo em altos custos. Os custos dessa logística complexa acabam alcançando o cidadão comum, que paga mais caro por produtos que circulam por mais tempo até chegar aos pontos de distribuição. No Brasil, a importância das estradas e obras de infraestrutura correlatas, tais como a instalação de pontes, pode ir muito além da questão mobilidade, transporte e economia. Algumas pontes se tornaram uma espécie de cartão postal de suas regiões, atraindo turistas que querem ver de perto o estilo arquitetônico, a iluminação cenográfica e a imponência de obras que representam a capacidade do homem de criar soluções inovadoras. Além das pontes charmosas, muitas das antigas estradas pelo Brasil se destacam em meio a belos cenários naturais e paisagens que por si só justificam a viagem. Nossa imponente Serra do Mar, o litoral e suas praias, o Pantanal, são alguns bons exemplos. Com todos esses atrativos naturais que atraem viajantes durante o ano todo, estimativas indicam que para mais de 1 milhão de pessoas no Brasil, as férias perfeitas só começam quando o asfalto acaba e a natureza surge, com todo o seu encanto. Nesse caso, se as estradas não forem asfaltadas, não tem problema. Veículos com tração especial resolvem o problema. Hoje, o turismo rodoviário é uma verdadeira paixão, e os destinos e as motivações para os turistas pegar a estrada são muitos. Há diferentes tipos de turista, desde aqueles que viajam por motivos religiosos, unindo fé com o espírito de aventura. Outros ainda optam por destinos com cidades de valor histórico, arquitetônico ou mesmo gastronômico, e outros preferem lugares cercados por belezas naturais. A primeira locomotiva a vapor, inventada ainda no século XIX na Inglaterra, deu largada para uma nova ordem mundial nos séculos seguintes. Assim como os automóveis, representaram uma inédita aceleração do ritmo da vida das pessoas e maior agilidade nas trocas comerciais entre os países. Os trens abriram um novo caminho para o progresso e revolucionam o transporte ainda no Brasil Império, tendo como grandes expoentes empresários com muita visão de futuro. Um desses empresários foi o comerciante, industrial e financista gaúcho Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá.
Ele se destacou por seu pioneirismo ao implantar a primeira ferrovia no país. Essa linha férrea, criada pelo Barão de Mauá, foi inaugurada em 1854, quando o passageiro ilustre era Dom Pedro II, que fazia a viagem inaugural. O monarca inaugurava a Estrada de Ferro do Brasil, que tinha apenas 14 quilômetros de extensão, mas uma importância enorme, tendo como ponto de partida a Baía de Guanabara e como destino final a cidade de Petrópolis, na região serrana fluminense. Em várias cidades do Brasil, o apito do trem aumentava sua importância, pois a partir das estações surgiam novas vilas e cidades. O novo meio de transporte permitiu uma redução de custos do transporte e a economia que tinha como base o cultivo do café, nosso principal produto de exportação, entre o final do século XIX e início do século XX, trazia riqueza e fortuna para os fazendeiros. A economia açucareira no Nordeste e o pujante mercado cafeeiro no Sudeste respondiam pelo protagonismo dos trilhos e acabou se consolidando nas regiões cafeeiras, substituindo as mulas que até então transportavam o café até os portos exportadores. Era preciso escoar rapidamente o ouro verde, produto responsável por quase 50% das exportações brasileiras. A malha ferroviária foi aumentando no Nordeste em função da produção e exportação do açúcar, e no Sudeste, primeiro o café e depois transportando passageiros das grandes cidades. Mas as ferrovias também tinham seus problemas. Fruto de iniciativas particulares, a malha ferroviária não foi pensada de forma sistêmica. Praticamente não existiam eixos de integração nacional. Além disso, havia o problema das bitolas de tamanhos diferentes, que não se integram em um modelo único. Em suma, as linhas férreas brasileiras chegaram a quase 30 mil quilômetros na década de 1920, mas era uma expansão sem planejamento. Com a crise de 1929 e a queda do preço do café nos mercados internacionais, essas ferrovias, que eram administradas pelo setor privado, sob regime de concessão, passaram a transportar cada vez menos carga e viram sua rentabilidade desmoronar do dia para a noite. Nessa época, o governo federal decidiu pela estatização das ferrovias, iniciada na década de 30 e concluída no final da década de 50, em uma época em que os investimentos tinham como prioridade o modo de transporte rodoviário. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, nos anos 60, essa mesma tendência se acentuou e as ferrovias chegaram a um triste período de decadência que culminaria na estatização das estradas de ferro, e o transporte de passageiros praticamente caiu no esquecimento. Em regime de concessão, hoje, as ferrovias transportam cargas e essa malha, ainda que pouco expressiva para o tamanho total do país, é fundamental para o setor de logística. Hoje, 46% de todos os produtos que o país exporta para o exterior passam pelos trilhos, incluindo o minério de ferro, a soja e grãos em geral, o açúcar e milho, entre outros. Hoje, a relação dos brasileiros com as ferrovias é uma mistura de paixão e certa nostalgia. Restaram velhas e charmosas locomotivas e vagões que resistem em fazer passeios turísticos pelo país. A maioria dos trajetos é de curta distância. Ainda assim, eles garantem aos passageiros uma experiência inesquecível por caminhos centenários, cidades históricas e belos cenários. O Brasil tem um litoral com mais de 8 mil quilômetros e uma relação com o mar que vem de longe, sobretudo a partir da chegada de tantos povos pelos portos do país. Herdamos essa paixão tanto dos povos ibéricos, que no século XV fizeram sua expansão marítima, como também de algumas das primeiras civilizações do planeta, que bem antes se lançaram ao mar para comercializar produtos e conquistar territórios. O encontro de dois continentes tão diferentes se deu a partir do momento em que o almirante genovês Cristóvão Colombo e sua tripulação espanhola desembarcaram na América em 1492, com as caravelas Nina, Pinta e Santa Maria. Pouco depois, foi a vez dos portugueses se lançarem ao mar, e aproveitando-se das correntes marítimas favoráveis, se consolidaram como os maiores navegantes europeus depois da Idade Média.
A exploração do novo continente trouxe riquezas para as grandes potências europeias da época e justificou todos os recursos gastos na aventura. No Brasil, essa mesma ligação dos povos indígenas com as águas era notória. Nossos povos originários desenvolveram habilidades excepcionais em navegação, especialmente a fluvial, fazendo dos furos, igarapés e lagos caminhos fundamentais para a sua sobrevivência. Desde a infância, as crianças indígenas desenvolvem uma relação íntima com a água e suas canoas escavadas em troncos, brincando todo dia nos rios e de lá, já como adultos, tirando seu sustento. Essa capacidade de navegação e conhecimento despertou a atenção dos portugueses, tanto que os indígenas eram empregados até mesmo nas caravelas fazendo transporte de mercadorias. Com a instalação dos primeiros estaleiros no país, surgiu uma indústria naval robusta e a navegação costeira tinha papel de protagonismo. Se adotava principalmente a navegação entre cabos, chamada de cabotagem. Aqui é preciso lembrar que praticamente não havia estradas e a malha ferroviária era insuficiente para atender a demanda de transporte de cargas e passageiros. Assim como os portugueses, nos séculos seguintes, muitas pessoas de diferentes nacionalidades cruzavam os oceanos e chegavam aos portos brasileiros. No período colonial, os portos do Rio de Janeiro, de Salvador e de Recife se destacavam como os mais movimentados do país. A partir de 1846, o Porto de Santos, em São Paulo, ganhou protagonismo com a exportação do café, mas também passou a receber imigrantes vindos de diferentes continentes. Mais de 4 milhões de imigrantes, especialmente portugueses, italianos, espanhóis, japoneses e alemães, entraram no país pelo Porto Santista e aqui encontraram condições para começarem suas vidas. Esse movimento se intensificou no final do século XIX, quando as grandes fazendas cafeeiras demandavam muita mão de obra e a política governamental brasileira incentivava essa imigração, inclusive ofertando terras para os estrangeiros. No século XX, o fluxo migratório para o Brasil continuaria a crescer tanto após a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, como durante a Segunda Guerra Mundial. O Porto de Santos passou a receber pessoas também de outras nacionalidades, como russos, poloneses, sírios, libaneses e judeus de diversas origens que deixavam seus países de origem na esperança de encontrar aqui melhores condições. Contudo, com o passar dos anos, tanto a navegação como a indústria naval foram perdendo sua importância. A concorrência com os outros modais de transporte fez com que a navegação e a expansão da malha fluvial no transporte de cargas avançasse muito pouco. Com a invenção do avião, grandes distâncias passaram a ser percorridas de maneira mais rápida, prática e barata, tirando de vez a primazia absoluta dos grandes navios como o único meio de locomoção capaz de cruzar o globo, transportando tanto cargas como pessoas. Hoje, felizmente, há planos governamentais e da iniciativa privada no sentido de se aproveitar melhor nossos 63 mil quilômetros de rede hidrográfica e baratear o transporte de carga, instituindo-se hidrovias eficientes que beneficiem todas as regiões do Brasil. Não é só o mar que nos desafia a ampliarmos nossos limites. Observar o voo dos pássaros, imaginar-se planando no céu, sempre foi um dos maiores sonhos do ser humano. E esse desejo primordial motivou a origem de mitos, histórias e narrativas sobre pessoas e heróis que podiam voar. Tais seres míticos são narrados praticamente em todas as grandes civilizações do mundo, incluindo os clássicos gregos e também a mitologia de grupos indígenas brasileiros. A partir do século XIII, muitas teorias e experiências foram sendo decisivas, sempre motivadas pelo desejo de se alçar voos pelos céus. No século XV, o genial Leonardo da Vinci projetou diversas máquinas voadoras e chegou até mesmo a desenvolver o protótipo de um helicóptero moderno. Com base em novos experimentos, foram surgindo os primeiros balões. Depois, balões tripulados, os dirigíveis, os planadores e os aeroplanos. Nas primeiras décadas do século XX,
após as experiências, invenções e as contribuições tanto dos irmãos Wright, nos Estados Unidos, como o brasileiro Santos Dumont, em Paris, o sonho finalmente pôde ser realizado. Aqui no Brasil, tanto Santos Dumont como seu amigo e o ousado piloto Edu Chaves foram nomes importantes no campo da aviação. Constam em seus currículos grandes feitos que precisam ser muito valorizados nos dias de hoje. Após novas descobertas e inovações, levou pouco tempo para o avião passar a transportar cartas, correspondências e pequenos pacotes, e as pessoas embarcavam espremidas apenas se houvesse espaço entre tais objetos. Antes da criação das pistas de decolagens e aeroportos, os hidroaviões operando em rios e lagos davam conta da demanda. Mas essa fase logo foi superada, e o transporte de passageiro passou a ser uma rotina. No começo, exclusivo para os ricos e endinheirados que podiam pagar o alto custo de uma passagem. Mas como era preciso ganhar escala, logo os preços das passagens ficaram mais acessíveis. As primeiras companhias aéreas trataram de introduzir a classe turística, com preços até 30% menores em média, comparando-se com a primeira classe. A nova categoria, com mais assentos, permitiu um rápido aumento no número de embarques e desembarques no mundo inteiro. Em termos tecnológicos, o grande salto alto para o setor aeroviário chegou mesmo com os motores a jato, na década de 50, quando um avião a jato fez um voo comercial no trajeto Londres-Joanesburgo, na África do Sul. Nesse voo, o jato atingiu 300 km por hora e ainda superou a altitude da zona de turbulência, o que garantiu maior conforto aos passageiros. Em todo o mundo e no Brasil, o setor aéreo é extremamente importante para o turismo e para os negócios. Aqui, 64% de todos os visitantes internacionais chegam via aeroporto. Temos 99 aeroportos em nosso território, sendo 18 internacionais e 81 restritos aos voos regionais. Atualmente, cerca de 3 bilhões e meio de pessoas cruzam os céus do planeta por ano, seja a passeio, seja a trabalho. Essas viagens geram mais de 70 milhões de vagas de emprego, com 11 milhões de empregos diretos. No transporte de cargas, o modal aeroviário representa 35% do comércio mundial. Tanto as companhias aéreas, fabricantes de aeronaves e governos têm sérias preocupações hoje com a preservação do meio ambiente. São adotadas várias medidas para se obter maior economia de combustível, tanto por meio de novos materiais usados para se fazer aviões, como tecnologias inovadoras. Em todas as cadeias produtivas, é preciso reduzir a emissão de gases poluentes. Os céus se tornaram o principal meio para viajar por longas distâncias em menos tempo. Esse meio de transporte foi democratizado e voar ficou mais fácil para toda a população. Existem mais de 350 companhias aéreas no mundo que realizam, em média, 200 mil voos diários. Algumas dessas empresas são centenárias, fundadas logo no início da aviação comercial, e estão operando até hoje. Outras foram pioneiras, mas por diferentes motivos encerraram suas operações. Porém, deixaram um legado importante para o setor e saudades em quem utilizou seus serviços. Sonhamos viajar cada vez para mais longe e chegar ao espaço era um desejo de países que saíram vitoriosos após o término da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética. Assim, começou a Guerra Fria, com as duas principais potências disputando também o domínio tecnológico. Era o início da corrida espacial, que justificava altos investimentos na disputa pelo pioneirismo nesse tipo de exploração. Em meados da década de 1950, soviéticos e estadunidenses anunciaram planos de usar foguetes para impulsionar satélites artificiais ao espaço. Após bem-sucedidas viagens lunares, os Estados Unidos e a União Soviética pararam de competir e passaram a trabalhar em colaboração. Hoje, a meta é alcançar planetas bem mais distantes do que a Lua e tentar achar vida fora da Terra. O lançamento de novas missões espaciais representa o aperfeiçoamento da ciência e da engenharia, que passaram a oferecer soluções inovadoras,
não apenas para a exploração do espaço, mas também para o uso das pessoas na Terra. Em 6 décadas de aventuras espaciais, 9 programas coordenados por diferentes países levaram astronautas ao espaço a bordo de modernas espaçonaves. Nos últimos anos, surgiu a chance de se investir em turismo espacial, o que atraiu também a iniciativa privada. Desde 2000, temos uma nova tendência de exploração espacial, desvinculada das organizações governamentais, agora com o apoio de companhias privadas, criadas e tendo como público-alvo multimilionários do mundo todo. Todo esse rico universo com personagens, descobertas e invenções foi cuidadosamente registrado no livro de 160 páginas, repleto de belas imagens, possibilitando o surgimento de ações de educação ambiental, de turismo, de projetos de pesquisa em diferentes áreas. Este conteúdo está sendo levado com todo o cuidado para escolas da rede pública, passando informações preciosas aos alunos do ensino fundamental, do ensino médio e até de universidades. Com isso, os alunos são estimulados a debater em sala de aula a importância dos caminhos novos e antigos, dos modais de transporte de carga e de passageiros, da logística nacional e global e do potencial de se alavancar o crescimento econômico do país, analisando os vários modais. O projeto conta com um coordenador pedagógico, que usa sua experiência em sala de aula para adaptar o livro e complementar o que normalmente é ensinado nas escolas. Foi esse profissional que elaborou a cartilha pedagógica, que orienta e dá dicas de como coordenadores pedagógicos e professores podem discutir a importância dos meios de transporte e da logística no crescimento do país. Assim, mostramos aos alunos e leitores como é importante olhar para o passado e, com base nele, fazer projeções para o futuro que queremos. Para acessar todos os materiais complementares, livros em formato acessível, cartilhas pedagógicas, entre outros, visite o nosso site www.belavistacultural.com.br. Em caso de dúvidas, ou mesmo se quiser trocar ideias sobre o projeto, entre em contato com o nosso departamento educacional através do e-mail educacional@belavistacultural.com.br. Boa leitura!